Eita, rapaz, falar nesse horário é um desafio. Um amigo dizia o seguinte: o pregador que faz sua igreja dormir é melhor que ele mesmo vá dormir, porque o prejuízo é menor, né? Então eu tenho um compromisso com vocês, não deixar ninguém dormir. Não deixar ninguém dormir. Muito bem. Minas Gerais. Quem te conhece? E aí entrava a minerada lá, não é dessa, tudo chorando. Cadê Ferreira? Tá aí, cadê tu, Ferreirinha? Tá ali, era menino na época. Era menino. Hoje, ó, rapaz, às vezes eu fico olhando assim e digo, meu Deus, o tempo passa tão rápido. O tempo passa tão rápido. Agora em maio eu já faço. Eu acho que é isso mesmo. Já vou fazer 60 anos. E digo, oh, meu Deus, mas eu não me sinto com esse negócio agora ser idoso. Mas você sabe de uma coisa? O bico do corvo, irmã. Mas você sabe de uma coisa? Eu queria falar para os meus amigos e amigas que estão chegando a essa idade. Não é, meu irmão? Aí o seguinte, eu disse assim, mas quem não quiser ser velho que morra. Nós estamos vivos. Aí li um livro chamado assim, As Alegrias do Envelhecer. Eu sempre fui muito assim, envolvido com o negócio de terceira idade da igreja. Depois eu vou contar para vocês por quê. Aí esse livro me dizia o seguinte: a vida começa aos 60 anos, Zé Marco. A vida começa aos 60 anos. Portanto, daqui a 2 meses e pouco, começo a viver. E no meu ministério, no meu 2º distrito, eu tive uma experiência interessante. Me mandaram para uma igreja no Rio de Janeiro chamada 25 de agosto, a Central de Duque de Caxias. Não sei se tem algum carioca aqui que conhece aquela região. Você conhece lá? Você foi meu pastor, doutor Laureano. Oh, meu Deus! Como é o teu nome? Denis, sobrinho do Abraão. Ô, Denis, tu era gurizinho. Olha aí. Tá vendo como são as coisas? O Ferreirinha era menino, esse aqui era gurizinho, tudo pai de família, parece até pai de neto. Mas então, deixa eu contar para vocês. Quando eu cheguei nessa igreja, aí tava uma briga dentro da igreja. Naquela época, Denis, ninguém queria cargo. Aí tinha um irmão que tinha uns 5 cargos na igreja. E os outros não queriam nada. E eu cheguei, aí disseram, os irmãos estão brigados aí com o pastor, não sei o quê. E eu novo, assim, eu digo, meu Deus, me dá sabedoria. Como é que eu vou lidar com isso? Aí diz que os mais novos devem buscar conselho com quem já tem um pouco mais de experiência. A gente tinha na Associação Rio de Janeiro um homem de Deus, uma das pessoas mais inspiradoras que já conheci, chamado Ronaldo Salles. Era nosso ministerial. E eu disse, pastor Ronaldo, como é que eu faço? É uma igreja de muito velho e está tudo brigado e ninguém quer cargo, ninguém quer nada. A igreja foi fundada em 1940 por um mineiro chamado Parísio Martins. Conheceram esse homem por aqui? Olha! Parísio Martins era o diretor do Caxiense, um homem, um exemplo de pessoa. E eu cheguei ali, aí como é que eu vou fazer? Ronaldo disse, sabe de uma coisa? Começa o trabalho pelos velhos. Começa com os idosos. Aí fui orar ao Senhor, que sempre Deus me orientou. Ora antes de fazer qualquer coisa, porque tudo que a gente faz com oração dá certo. Tudo, tá no encrenca, ora ao Senhor que Ele vai te ajudar. Aí eu sei que ele disse, começa o trabalho com os idosos. Aí fui orar e surgiu a ideia. Seminário de enriquecimento espiritual para a terceira idade. Ó, de onde vai surgindo as coisas. E aí montamos. Fui atrás de um lugar bonito. Encontramos um lugar da Igreja Católica em São Gonçalo chamado Casa de Oração Nossa Senhora de Lourdes.
Até hoje lembro. Era de uma comunidade francesa. Pensa numa coisa bacana, bonita. Aí agora fizemos a campanha, e campanha para lá, campanha para cá. Resultado: levamos 50 meninos e meninas. Eu comecei a chamá-los assim, de meninos e meninas. Eles ficavam todos cheios. Quando dizia menina, ô pastor, eu estou rejuvenescendo, era menino. Aí eles gostavam. Eu sei que lotei o ônibus. Eu não, Deus, lotamos o ônibus. Aí vai todos nós. E eu convidei o pastor Geraldo Maschi para ir me ajudar. Olha que dupla. Aí, alguém conheceu aqui o pastor Geraldo Maschi? Eita! Aí chegamos, aí começaram os problemas. Porque eu não tinha muita experiência de trabalhar com essa gente. Aí marcamos para sair 3 horas, quando foi 10 da manhã já tinha um bocado na igreja. E aí, uns esqueceram o remédio, outros esqueceram escova de dente, não sei o... E vai, a dentadura tem umas histórias que eu vou te contar, fantásticas. Aí vou eu comprar o remédio. Comprar, que a gente tem que ser muito jeitoso. Vocês vão ver quando a gente chega na idade, precisa de muito carinho, muito jeito, não pode brigar mais com ninguém, é tudo no carinho. Porque vai chegando, quando a gente é novo, a gente briga no muque. Quando fica velho, briga com as lágrimas. Fica de todo jeito. Aí fui lá, comprei os remédios. Quando cheguei, o ônibus era para chegar 4 horas, chegou 3. Gente, quando eu cheguei, a confusão estava formada, porque uma coisa, o idoso não gosta de andar em corredor de ônibus. A gente vai aprendendo tudo, só gosta de janela. E naquela época não tinha muito ar-condicionado, então para o ar. Aí quando cheguei, já tinham entrado os que estavam com as pernas melhor, entraram. E a confusão estava formada, porque eu já chegou dizendo: pastor, eu não viajo em corredor. Eu não viajo só em janela. E aí eu digo: bem, então vamos mudar aqui o esquema. Vamos fazer a lista aqui por idade. E os mais velhos vão nas janelas e os mais novos no corredor. Aí consegui resolver. Mas também esqueci de dizer que não podia arrancar planta. Escutem, um jardim bonitão. E aí, mas acabaram com o Jardim das Freiras. E pegava a muda, escondia. Tem que avisar, quando for trabalhar com idoso, ela não pode mexer em planta. Aí fui aprendendo. Aí o outro encontro, já fui aprendendo mais algumas coisas. Já comecei a avisar que a ordem no ônibus, nas janelas, era por idade, que não podia mexer em planta. Outra situação, não pode prometer que é encontro para arrumar namorado e namorada. Não dá certo. Aí eu sei que tá lá o pastor Geraldo fazendo a mensagem. Nisso levantou uma irmã: pastor Miguel, pastor Geraldo, vocês trouxeram a gente para aqui, a gente veio numa animação, pensando que a gente ia arrumar um namorado. Aí perguntaram pro velho Geraldo: pastor Geraldo, cadê os homens? Aí o Geraldo, que não era de mandar recado, disse: vocês estão procurando o homem, vocês mataram os homens todos. E ainda quer homem. Aí só tinha, era 45 mulheres e 5 homens. Era essa a proporção. E aí vai. E a gente ia aprendendo. Aí no próximo encontro nós já aprendemos. Então não podia mexer em planta, não podia dizer que ia arrumar namorado. Qual era a outra coisa? Andar na janela, na janela do ônibus. E aí a quarta coisa que nós fomos aprendendo. Nesse segundo, não fizemos bem a seleção para escolher quem seria o colega de quarto. Porque não podia botar magro com gordo. Tinha que ser tudo robusto ou tudo magro. Porque o que aconteceu é o seguinte: aí no outro dia, terminou, estava ali andando perto das irmãs, aí vi uma irmã com um olho vermelho. Aí a irmã: pastor,
a irmã aqui não me deixou dormir. Dormiu primeiro do que eu e roncava, assoviava. E a irmã mais robusta e ela magrinha. Aí no próximo encontro já aprendemos. Gordo com gordo, quem dormir primeiro termina a noite. E magro com magro. Bem, gente querida, terceira idade, nós é um povo que merece a bênção do Senhor Jesus. Sou muito feliz. Fui muito feliz em trabalhar com esse povo, com esse segmento. E a gente pensa sempre na nossa chegada, né, Zé? Nós estamos chegando, vamos preparando. É melhor ser proativo do que reativo, né? Já ir criando um ambiente melhor para a gente. Afinal, trabalhamos que só, né? Muitas noites sem dormir, educando gente. Merecemos, né? Merecemos, né, meu irmão? Merecemos, né? Gente, vamos ao que a gente quer fazer? Esses papos aqui é só para a gente se tornando mais amigos. Ali estava muito longe, não dava muito bem para ver vocês, já vai chegando a idade, a gente já não enxerga muito longe. Então, vamos orar para a gente começar? Querido Deus, nosso Pai, é muito bom estar com os teus filhos, tuas filhas, tua igreja. Tu nos compraste, somos teus, pertencemos a Ti por criação e por redenção. E vamos agora estudar a Tua palavra, continuar o estudo da Tua palavra. Nos dês entendimento e sabedoria, e prepara nosso coração para Te ouvir com prazer, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu me levanto, vamos comigo, vê se vocês aprenderam mesmo. Quando eu me levanto, antes de... Olha que legal! Então, eu vou à presença do Senhor para orar, estudar, meditar e louvar. E enquanto eu faço isso, quem vem ao meu encontro? O Espírito Santo. O que ele faz comigo? Batiza. Ele me batiza e me dá o poder necessário para eu servir a Deus durante aquele dia. Amém. Nesse momento ele renova o meu interior, me dá a porção da graça que eu preciso para utilizar naquele dia, ele renova a misericórdia de Deus em minha vida, de forma que a qualquer momento eu posso me dirigir ao trono da graça, ao trono, e pedir graça e misericórdia para me socorrer. Amém. Vida cristã é isso, meus irmãos. Vida cristã é isso. E eu queria agora lhe convidar para que você me acompanhe agora no livro de Gálatas. O crente batizado com o Espírito Santo é um crente que vai produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. É verdade que isso não é de um dia para o outro. Isso é toda a vida. Quando Jesus Cristo disse assim: sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Ele aqui está usando uma palavra no original chamada teleios. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele usa a palavra tam, lembra da antiga empresa aviação TAM e TAMIM. E a ideia que é o seguinte, a ideia tem que ver com o processo de amadurecimento do crente. E no Novo Testamento usa a palavra teleios, que quer dizer o seguinte: ir à presença do Senhor Jesus antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa. Não quer dizer, perfeição na Bíblia não está ligado ao comportamento, mas está ligado ao amadurecimento do Senhor Jesus em seu coração. Então você vai, se encontra com Ele. Paulo diz assim: nós ainda não alcançamos, mas estamos no processo de alcançar. Então perfeição, a palavra teleios aí, poderia ser sinônimo de eu me tornar um filho de Deus. A partir do momento que Jesus entra em minha vida, eu me torno um teleio.
eu me torno uma pessoa perfeita. Não é na perfeição na esfera divina, porque às vezes tem umas coisas dentro da igreja que a gente não entende. Fica algumas, tem que ser perfeito. Perfeito na esfera nossa, humana. E perfeição na Bíblia não tem nada que ver com legalismo, com aquela coisa de dizer, eu estou fazendo as coisas para a igreja. Não. Tudo que a gente faz para a igreja, tudo que a gente faz para ter um caráter apropriado, se não for por Deus, para Deus e com Deus, isso chama-se legalismo. Legalismo. Tá? Porque em nós não habita bem nenhum. Tudo que a gente faz de bom é Jesus Cristo quem faz através da gente. Amém. Agora, você tem que se disponibilizar para isso. Existe um processo muito claro na teologia do fruto do Espírito e que passa por 3 partes que estou chamando para vocês de tríade. Vamos a elas então, para a gente aprender? Vamos. Gálatas 5. Gálatas 5, vamos começar com o versículo 22. Vou trabalhar com muita calma para vocês aprenderem. Já vi que são meus parceiros, gostam de assimilar o que é bom. E vou tentar ajudar vocês aqui também nisso aqui. Então vamos lá. Gálatas 5, 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Esta é a primeira tríade. Aqui, quando eu vou à presença de Deus para e louvar, eu vou para me encontrar com Ele. Vou para me encontrar com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Interessante. E enquanto eu estou fazendo isto, olha o que diz Romanos 5,5. Deixa a Bíblia aberta, vamos só para Romanos, a gente já volta para cá. Romanos 5,5. Enquanto eu estou na presença de Deus, adorando a Ele, então olha o que o Espírito Santo faz. Romanos 5,5. Ora, Romanos 5,5, acharam? Então vamos lá, como é que diz aí? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? O Espírito Santo. Pronto. Então, enquanto eu estou o que o Espírito Santo está fazendo naquele momento? Está me enchendo de quê? Isso, está me enchendo do amor e da paz. E da paz. Esta é a primeira tríade do Espírito. Então, meu irmão, sem buscar o Espírito Santo e sem ser batizado, eu posso dizer que sou uma pessoa amorosa? Não existe amor genuíno, amor ágape. Você sabe que a nossa língua ela é muito fraca na tradução. Temos algumas dificuldades claras de tradução, devido ao pouco recurso que nós temos em relação às línguas bíblicas. Por exemplo, amor se traduz como uma palavra, mas na Bíblia, o amor pode ser o amor ágape, pode ser o amor filéu, pode ser o amor estergo e pode ser o amor eros. O amor ágape, o amor de Deus, o amor filéu, é o amor entre pai e filho, pode ser o amor estergo, o amor entre amigos, e pode ser o amor eros, do erotismo, do amor, do casamento. Então, quando eu vou à presença de Deus, na minha adoração vertical, o Espírito Santo enche o meu coração. Vamos lá, de amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Não dá tempo, mas se quiserem fazer uma conexão com as bem-aventuranças, façam.
Vocês vão descobrir muitas coisas. Aliás, a gente vai chegando à idade e aprende a pregar em série. Gosto de pregar série de sermões. Porque assim você tem mais tempo para trabalhar com a igreja, repetir. E terminei agora uma série de 10 sermões sobre as bem-aventuranças. Gente, sensacional. Vamos pensar um dia de gravar esses negócios, disponibilizar para vocês. Vão me cobrando, que a gente vai esquecendo. Então, aí meus irmãos, então vamos lá. Na presença de Deus, Ele enche o meu coração de quê? Do Espírito Santo. Alegria, paz. Agora, cada dia, o Espírito Santo derrama um pouquinho dessas 3 coisas. No dia que eu negligencio isto, aí o diabo derrama tudo que é contrário a isso. É da gente dizer, meu Deus mesmo. Qual é o contrário do amor? Então ele enche o nosso coração de ódio. Aí as pessoas mandam pegar tanque para entrar no país dos outros. Você externa seu ódio com palavras, que às vezes é pior do que dar um murro no outro. Externa o seu ódio com a sua linguagem não verbal. O que é o contrário de... Então, amor, alegria. O que é o contrário de alegria? Tristeza. E nunca se viu tanta tristeza nesse mundo como se está vendo hoje. Interessante. E nunca se viu um mundo ter tanto tempo disponível, mas não utilizar o tempo para buscar Deus. Né? Aliás, gente desocupada não tem tempo para Deus. Eu quero ter tempo para Deus. Deus não chama desocupado para ter comunhão com Ele. É por isso que a igreja adventista diz 6 dias trabalharás. Preguiçoso não pode ser adventista. Não pode. Aliás, a teologia da Bíblia é o seguinte: se não trabalhar, não deve comer. Preguiçoso não dá. Bem, então o que é o contrário de paz? Guerra. O que está Tá vendo? acontecendo? Então, qual é a bênção na primeira tríade do Espírito? Na primeira tríade do fruto? Deus derrama em meu coração. Amor. Qual é a maldição do diabo se eu negligenciar o mandamento de Deus? Ódio, tristeza, guerra. Está vendo? Aí onde entra a maldição. E eu pergunto, é visível essa realidade de maldição no mundo hoje? Sim. Não é, minha irmã? Demais da conta mesmo, é isso mesmo. Bem, quando eu vou à presença do meu Deus e Ele entra em minha vida, e agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, aí Amém. eu vou saber me relacionar com o meu próximo. Amém. Aliás, Ele foi um mestre para a gente, né? Ele amou pessoas que a sociedade não queria amar. Ele se aproximou de pessoas que a sociedade os considerava como párias, né? Aliás, ele deu vida a quem a sociedade achava que merecia a morte, né? Então ele sabia como se relacionar com as pessoas, porque, olha só, a palavra profética diz que nenhum dia dele aqui na terra, o sol nasceu sem que ele não estivesse na presença do Pai. Leia o Caminho a Cristo, vocês vão ver isso. Nenhum dia ele foi traído por sua natureza carnal. E é por isso que ele sabia lidar com as pessoas, era querido por todos. E vocês sabem, quando a gente vai à presença do Senhor Jesus e desenvolve esse estilo de vida, a gente se declara inimigo número 1 do diabo todos os dias. E o diabo não aparece dizendo assim: eu sou Satanás, vim para lhe destruir. Às vezes ele manda um familiar, os piores inimigos da gente, às vezes é dentro de casa. Então, não se surpreenda se um genro, um filho, uma nora, um parente lhe odiar.
Não, o marido também, quando o diabo não vem, às vezes manda marido ruim também, mulher ruim também. É um trem, gente. Desse jeito. É um trem. Então, a vida é assim. A vida é assim. É maldição mesmo. É bênção ou maldição. Não tem para onde ir, não. Então você se encheu de Deus, de paz, do Espírito Santo, de alegria. Um crente alegre. Onde chega o crente, chegou a alegria, chegou a paz. Aliás, nas bem-aventuranças, quando diz assim, bem-aventurados os pacificadores, você é um agente de paz. Onde chega o crente, chega a paz. Paz. Dominar a primeira tríade? Quais são os elementos da primeira tríade? Amor, alegria e paz. Na primeira tríade eu me relaciono com quem? Deus. E me relacionando com Deus, ele derrama então, o Espírito Santo derrama em mim o quê? Amor, alegria e paz. Aí agora eu estou pronto para lidar com quem? Com o meu semelhante. Agora é o relacionamento vertical. Olha que beleza. Vamos à segunda tríade. Isso, é a vertical, agora é horizontal, né? Então vamos lá. Obrigado por ir me ajudando. Então vamos à segunda tríade. Longanimidade e bondade. Então, numa linguagem mais nossa, é paciência, gentileza e bondade. Oh, glória a Deus. Paciência. Paciência. Isso aqui, você faz um link com 1 Coríntios 13. O amor é o quê? Paciente. Sofredor. Tudo suporta. Não se ufana. Paciência. Será que o mundo está ficando cada vez mais paciente? Não é paciente da Unimed. É isso mesmo, irmão. Cada vez mais as pessoas estão perdendo sua paciência com tão pouca coisa. Às vezes é um olhar. Aliás, é um ambiente de hipersensibilidade hoje. É de hipersensibilidade. Você não precisa nem falar para as pessoas já querer brigar com você. Às vezes a linguagem não verbal incompreendida. Às vezes é uma palavrinha, qualquer coisa. Acabou a paciência do mundo. O mundo hoje só quer briga. Não tem mais paciência. Mas é como eu disse a vocês. Se eu não fui à presença de Deus para receber a bênção, eu vou viver num ambiente de maldição. E nesse contexto de maldição, a falta de paciência, ela é real. Ela é real. Gentileza está desaparecendo, né? Está desaparecendo. É tão bonito ver uma pessoa educada, é tão bonito ver uma pessoa elegante. Oh, glória a Deus, é ele. Ver uma pessoa elegante, tem atitudes bonitas. Tem atitudes, às vezes vê um idoso carregando um saco pesado e vai lá o novão assim todo, e nem, posso lhe ajudar? Está acabando isso. Às vezes dentro do avião, hoje ninguém carrega mais mala grande, mas o povo bota tudo que pode dentro das malas ali, e às vezes você chega a ver uma senhora pegando aquela mala lá, quase morrendo para e um bocado de gente ali sentado. Ninguém se dispõe para levantar e dizer, posso ajudar? Hoje mesmo tive o privilégio de ver uma senhora ali morrendo, tive o privilégio de poder ajudar. Né? E não é só no avião, não é só na rua, na igreja. Atitudes de gentileza. Gentlemen, né? Ladies. Verdade, minha irmã. A pensa até que é fraqueza. E outra coisa que a gente observa, quando tem um ladrão, assaltando uma pessoa, que socorre, Ninguém quer nem saber disso, irmã.
É um mundo doido, é um mundo maldito, é aquilo que eu falei a vocês. Ou recebemos o batismo do Espírito Santo, para que ele autentique cada célula da gente, ou vamos viver de acordo com as regras duras da natureza carnal, egoísta, que só pensa nele mesmo. É o que diz a música aí do homem lá, que de tudo mais vai para o inferno, né? É isso mesmo, né? Bem, então a segunda tríade é paciência, gentileza e bondade. Agora, olha que legal aqui. O sentido do original aqui da bondade não é uma bondade só de fala. Fala. A pessoa batizada com o Espírito Santo, a ideia aqui é uma bondade, atitude. É atitude de bondade. E colocar em prática, não é apenas dizer, eu vou fazer isto. Nasce do coração e se materializa. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto muito de estar falando de mim, desses negócios, porque diz que quando a gente vai ficando velho, dando a contar história. Mas às vezes você busca história nos outros, não encontra, não vou contar as minhas mesmo. Mas não é para toda a honra e toda a glória para Deus, tá? Para Deus. Deus nos deu o privilégio de trabalhar no Nordeste. Trabalhamos ali 10 anos. Começamos nosso ministério no Rio de Janeiro. Em 96 fomos começar a União Nordeste Brasileira, e viajei muito por aqueles estados. Amo aquele povo, amo de verdade. E um dia estávamos em Fortaleza, eu com a família. Fortaleza é uma linda cidade, um lugar que valeria a pena vocês irem, pela praia, pelo povo, pela comida. Pense num povo que sabe cozinhar bem. Aí estávamos numa daquelas barracas, aí pedimos um almoço. E às vezes eles fazem mais almoço do que a gente tem capacidade de comer, né? E aí pedimos um tal de um prato, e a gente sentiu que a gente não ia dar conta. E estávamos sentados e tinha um garoto que comia com a gente com os olhos na mesa. Eu olhei para aquilo lá, me coloquei no lugar daquele menino e chamei o garçom e disse: põe mais uma cadeira aqui para ele, com a gente aqui. E aquele garoto veio e sentou com a gente na mesa. Foi, pedi mais um prato. E resultado, começamos a conversar, nos familiarizamos com o garotinho. Quando terminou de comer, ele disse assim: tio, você deixa eu levar o restante aqui para minha irmã? Eu digo: deixa. Eu vou pegar ali uma vasilha. Ele veio com uma vasilha daquela de quilo de margarina, lembra daquelas? E encheu tudo que tinha ali, botou dentro daquela margarina, da vasilha. Quando estava saindo, parece que tocou no coração dele, ele voltou, aí disse assim: tio, valeu, tio. Gente, a bondade torna o crente feliz. O crente cheio do Espírito Santo é um crente que se compadece. Aliás, e aqui, olha que legal, dá para você fazer uma ligação dessa bondade aqui com a bem-aventurança chamada misericórdia. Misericórdia ali no original é a palavra tchesed. Só que tchesed não é o mesmo que a empatia nossa, a empatia do português. Mas tchesed ali é você entrar no coração do outro, sentir com o coração do outro, ver com o olho do outro. Então não é só a empatia seca do português, é mais do que isso. É você entrar na vida do faminto, é você entrar na vida do nu, é você entrar na vida do desempregado, é você entrar na vida do que chora, do que padece. Ah, mas às vezes é difícil. E quem é que disse que nós somos chamados só para fazer tarefas fáceis? Não, nossa tarefa vai ao encontro das necessidades das pessoas. Pode ser que seja uma necessidade simples, ou pode ser que seja uma necessidade mais difícil. A necessidade nossa que Jesus veio suprir era fácil ou difícil? E põe difícil nisso. Então é isto aí. Então na segunda tríade,
onde nós vamos nos relacionar com o nosso semelhante, o Espírito Santo vai colocar em nosso coração o quê? Paciência, gentileza e bondade. Paciência de você contar até 100, viu? Contar até 100. Porque hoje, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eita, tem que olhar o tempo. Quanto tempo nós temos? Já acabou? Peraí, já estou chegando lá. O rapaz vai avisar, pastor. Ah, vai avisar. Então tá bom. Eu não queria ser indelicado com o tempo. Não. Aí, meus irmãos, olha só. Então, hoje, as pessoas não têm mais paciência para ouvir. E às vezes, para nós que somos pastores de igreja, eles vêm e dizem 1000 palavras, cada uma pior do que a outra. E você não pode dizer isso aqui, ó. Paciência de Jó. Também, minha irmã, filho se achando superior a pai e mãe, parece que perderam o juízo, não acha que na vida que a vida ensina pra gente coisas que o doutorado deles não ensina. A experiência da vida, a gente foi sendo amadurecido pela escola do sofrimento, da dor, da experimentação. Infelizmente, muitos filhos não reconhecem isso, mas vamos deixar isso de lado. Cada um em seu canto, sabe o que sofre, e para todo aquele que sofre, a receita é o batismo diário do Espírito Santo. Que você vai enfrentar seu sofrimento com resiliência, sabendo que essa situação aqui é temporária. Já falei para vocês, o sofrimento tem que fazer com que a nossa fé aumente, não é nos separar de Deus, não. Porque às vezes eu tenho visto isso no ministério. Tem um problema, as pessoas ao invés de olharem para Jesus, que é o solucionador do problema, toca os olhos no problema. Sai da igreja, irmã. Briga com todo mundo, não tem paciência. Não adianta olhar para o problema. A Bíblia diz que tem que fixar os olhos em Jesus, como autor e consumador da fé. Amém. Vai olhar para o problema para ver se tu não vais afundar como Pedro. Oxi. Não pode não. Não pode não. Bem, então vamos à terceira. Já aprendemos. Na primeira tríade, o Espírito Santo derrama em nosso coração Amor. É o nosso relacionamento com Deus. Depois que o Espírito Santo coloca a primeira tríade em nosso coração, ele coloca a segunda, que nos prepara para a gente se relacionar com o nosso próximo. E aí ele põe em nosso coração paciência. Ótimo, glória a Deus. Então você já se relacionou com Deus, que por sua vez lhe preparou para você se relacionar com seu próximo. Agora vem a terceira tríade. A terceira tríade. Vamos a ela? Vocês já viram aí. A terceira tríade é fidelidade. Gente, fidelidade. Essa fidelidade aqui não é a fidelidade do nosso capricho pessoal, não. Aquela coisa de você dizer, eu, Miguel Pinheiro Costa, capacitado como sou, o cara te promete que vai ser dizimista, que vai ser pactuante, que vai separar X% para a construção da igreja. Oh, meus irmãos, triste desta igreja, não vai acontecer nada, porque o Miguel humano, querendo fazer alguma coisa para Deus, não vai fazer mesmo. Não vai prometer, vai ser o Miguel da promessa, José da promessa, o Antônio da promessa. Gente, dizimar, ofertar, ser paciente, ser gentil, ser bondoso, não é coisa que vem de nós. São coisas antinaturais para a nossa natureza carnal.
Se Deus, se o Espírito Santo não efetuar o nosso querer e o realizar, em vão podemos esperar que façamos alguma coisa por nós mesmos. Isso não vem da gente. Isso não é, meu irmão. Isso não vem da gente. Vocês acham que o crente carnal vai ter alegria e paz ao tirar dízimo e oferta para devolver a igreja? Ele não vai. Muito pelo contrário. Ele vai ficar triste. Vai fazer falta. Ele não entende. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Dizimar e ofertar é adoração, e a adoração ela deve ser feita no contexto do batismo diário do Espírito Santo. Amém. E aqui, pastor José Marcos, é onde encontrei o caminho da mordomia cristã, sem aquelas encenações, sem aquelas coisas que se faziam no passado, e fazia esses negócios, passava 2, 3 meses, a igreja voltava a ser a mesma coisa. Não é da gente, meus irmãos. Aqui o original está dizendo que a fidelidade é gerada em nosso coração quando eu vou à presença de Deus para orar, estudar e meditar. Fora disto, é humano. Tudo que a gente fizer para a igreja é coisa humana. E na teologia a gente diz que tudo aquilo que a gente tenta oferecer para Deus por nós mesmos é uma palavra feia chamada legalismo. Legalismo. Eu estou querendo fazer justiça que eu não tenho, que a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, ao separar o dízimo, a oferta, você está fazendo aquilo ali com Deus, para Deus e por Deus. Não é, minha irmã? É por aí, minha irmã. Quem somos nós? Quem somos nós? Aliás, vocês viram no sermão? Quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Sabe por que Deus faz isso? Pela graça e a misericórdia dele. A graça e a misericórdia dele. Então, gente, fidelidade, ela não vem porque a gente gostaria de ser fiel. Fidelidade vem com a nossa disposição de ir ao Senhor Jesus todos os dias, deixar que Ele nos batize. Fora disso, não adianta pensar em mordomia cristã, que é jogar tempo e dinheiro fora. Entenderam bem isso aqui? Queria que vocês entendessem isso. Vocês percebem que está aqui no contexto do batido, fruto do Espírito Santo. Não é coisa de homem, é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. Sabe, meu irmão? E o sentimento... Aliás, uma coisinha que eu esqueci de dizer para vocês. Deixe-me voltar um segundinho lá na bondade, porque tem um pensamento que eu não posso deixar de dizer a vocês. Falei a vocês que a bondade... A gente já volta aqui, tá? Que a bondade, ela restaura. A bondade é curadora, e é mesmo. O livro Serviço Cristão, página 271, tem um texto que diz assim: o prazer de fazer bem aos outros vivifica a circulação sanguínea, eletriza os nervos e produz saúde física, mental e espiritual. 271. Meu avô, que não era crente, mas tinha aprendido um pouco pela escola da vida, dizia pra gente assim: menino, essa tua ruindade ainda vai te matar. E é mesmo. Serviço Cristão, 271. E a ruindade mata. Aliás, em português, desculpe aqui abrir um parênteses, tem algumas palavras na nossa língua que o povo não sabe falar, né? Já viram muitas vezes ruim? Não existe essa palavra na língua portuguesa. E tanta gente boa que fala isso, né? A palavra certa é ruim. 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 Não existe ruim. 271. Então, a ruindade mata. A ruindade mata. Mas fidelidade, vocês já viram que ela é gerada por quem gera a fidelidade em nós? O Espírito Santo. Portanto, meus irmãos líderes da igreja, incentivem a igreja a ser batizada cada dia com o Espírito Santo. E vocês vão ter uma igreja viva e ativa todo o tempo. Vocês vão ter uma igreja mais feliz.
vão ter uma igreja mais realizada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista espiritual. Bem, mas a terceira tríade, o primeiro elemento é a fidelidade. Qual é o segundo elemento? Mansidão. Mansidão. Sabe qual é a ideia aqui? Dentro da teoria da autenticação celular, sabe para onde esse verso me levou quando eu fiz esse estudo? Me levou para aquelas bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Sabe qual é a ideia ali? A ideia ali é o seguinte: você amanhece com as suas células tudo fora de lugar, brabo que só um siri na lata. Violento, rude, pronto para briga. Crente vira, crente risca-faca. Já viram a ideia do crente risca-faca? Com meia palavra o cara já está no terreiro lá com a faca riscando aqui. Se não for homem, vem para cá. É desse jeito. O pastor fez um casamento, ele falava assim: se ele sair de casa sem ter comunhão com Deus, vai encontrar a pessoa que encontrar com Deus encontrou o demônio. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. Então, aí, sabe qual é o sentido aqui? Que a ideia aqui é que o crente tem que ser amansado com a palavra de Deus. Amém. Essa é a ideia. Amansado. Então, enquanto você está o Espírito Santo está nos enquadrando. Está nos enquadrando. Ele está dizendo: olha, você tem que ter paciência. Vamos me ajudando. Você tem que ter paciência, você tem que ser gentil, você tem que ser bondoso, você tem que ser fiel, manso. Essa é a ideia. Então o animal brabo que está ali, ele dá uma amansada, ó. Eu vou te amansar para você ser gente, não é para ser demônio. Não é para vocês lembram como eu falei naquela João White usa um termo assim: quando você se levanta e você não vai à presença de Deus para você está se equiparando ao boi e ao cavalo que sai sem nenhum sentimento acerca de Deus. Mas nós não somos nem boi nem cavalo, nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Com massa cefálica para pensar bem. Então essa é a ideia. Qual é o terceiro elemento da terceira tríade? Domínio próprio. Domínio próprio. Sabe qual é a ideia aqui? Que o Espírito Santo, ele faz uma terapia diferenciada com a gente. Ele fala o nosso coração. Ele fala o nosso coração. Se você tem aquela ganância por cobiça, o Espírito Santo diz: não vai por aí. Não vai, não é legal. Se você tem propensão a ser uma pessoa rancorosa, iracunda, não é? O Espírito Santo vai dizer: meu filho, não fique com raiva. A raiva é um sentimento que você não vai ter controle sobre ele. Quando você fica com raiva, você não se domina. Você diz o que você não deve dizer. Você agride sem necessidade de agressão de ninguém. Essa é a ideia. E a ideia aqui é o seguinte: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a ideia. É esse sentimento que tem que predominar em sua vida. E sabe qual é o contexto desse haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? O contexto ali é da humildade. Um crente humilde é um crente que tem mais discernimento. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês aqui.
eu fazer aqui uma aplicação por contraste. O egoísmo é a essência de toda maldade. Gravem bem isso. O egoísmo, vamos comigo, vamos juntos comigo. O egoísmo de toda maldade. Gravem bem isso. Agora vamos para o contraste. O contrário do egoísmo é a humildade. A humildade é a essência de toda bondade. Então é por isso que diz que o crente, ele deve ser humilde, porque é daí que se derivam todos os sentimentos nobres que um crente vai ter. E a própria bem-aventurança diz assim, ele vai chorar quando cometer pecado, porque ele vai sentir que feriu o coração de Deus. Ele vai ser amansado ali. Ele vai ter fome e sede da palavra de Deus, porque a humildade, quando a pessoa humilde, ela olha para si mesma, ela não vê nenhuma esperança nela. Não vê. Ela só vê desespero, dor e angústia. E esse sentimento, sabe para onde ele nos leva? Para Jesus. Ele leva a gente para Jesus. Porque é Jesus quem resolve o problema do pecador. Servo de Deus, quando terminar, já me avisa. Já terminou. Então tá bom. Amém. Então deixa eu recapitular ligeirinho aqui. Vamos fazer a prova aqui com o homem. Olha, vocês me deram muito orgulho hoje, né? Então, falando para vocês que a tríade que o fruto do Espírito Santo está dividido em quantas partes? Na primeira tríade, nós nos relacionamos com quem? O que o Espírito Santo derrama em nosso coração? 10. Segunda questão, na segunda tríade, nós nos relacionamos com quem? Com o próximo. E nessa segunda tríade, o Espírito Santo derrama em nosso coração. Glória a Deus. Então, quando nos relacionamos com Deus, com o nosso próximo, agora nos relacionamos conosco mesmo. E nessa nossa relação conosco mesmo, o Espírito Santo derrama em nosso coração. Dei o recado. Pergunto. É relevante isso para a sua vida? Para a minha vida também é. E a minha pergunta é: quantos gostariam de dizer, Espírito Santo, me batiza mais uma vez? Amém. Querido Deus, nosso Pai, batiza a tua igreja, dês esta bênção para ela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.